Um alô especial para você que está nos acompanhando pela primeira vez. Somos amantes do futebol de tal maneira que essa paixão extrapola o campo. Seja muito bem-vindo e lembre-se, aqui o olhar vai além das quatro linhas. E aí, bora ampliar a visão do jogo com a gente? Antes de qualquer coisa, se inscreva aqui no canal, ative as notificações e acompanhe os nossos conteúdos assim que eles forem para o ar. A pauta de hoje é o tempo do futebol, o Maracanã. Na semana em que completou 70 anos, o estádio entrou para a história como palco de um obscuro e precoce retorno do futebol em meio à pandemia do novo coronavírus. Sob os olhares atentos do presidente Jair Bolsonaro, Flamengo e Bangu jogaram em um Maracanã vazio, em público e humanidade. Desde já, 18 de junho de 2020 se torna uma data marcante. O dia em que um jogo de futebol dividiu espaço com um hospital de campanha para pacientes da Covid-19. Mas de que forma o lugar que sediou duas finais de Copa do Mundo e uma Olimpíada se tornou o centro de uma disputa política? Bom, precisamos dizer que polêmica nem de longe é uma palavra que o Maracanã desconhece. Muitos não lembram que o estádio construído para o Mundial de 50 já serviu como isca para diversos acontecimentos nada louváveis ao longo da história. O retorno precoce do Cariocão é apenas mais um inglório episódio do ex-maior do mundo, e que hoje é uma arena de alto custo que em nada lembra o local tão democrático de tempos atrás. Para entender o que significa o Maracanã, precisamos fazer um pequeno passeio pela história. Após ser oficializado como sede da Copa em 1946, o Brasil estava disposto a construir uma suntuosa praça esportiva na então capital do país, o Rio de Janeiro. O antigo terreno do Derby Club, onde eram promovidas corridas de cavalo na Tijuca, foi o local escolhido para o ambicioso projeto. Erguido do zero a menos de 2 anos da primeira Copa do Mundo realizada no Brasil, o Maracanã foi inaugurado oficialmente no dia 16 de junho de 1950, em um amistoso disputado entre as seleções carioca e paulista, com vitória da equipe de São Paulo por 3-1. O curioso é que, a poucos dias do início da Copa, o estádio abriu ao público ainda com as obras inacabadas. Com capacidade para 155 mil pessoas, o Maraca recebeu apenas 100 mil espectadores em sua estreia. O custo estimado da obra ficou em 250 milhões de cruzeiros. Pois é, e tempos depois, em 1966, o estádio ganhou o nome de Jornalista Mário Filho, um dos mais célebres profissionais da imprensa esportiva na história e um grande entusiasta do Maracanã. A homenagem ocorreu logo após o falecimento do irmão de Nelson Rodrigues. Ao longo do tempo, o estádio foi dando sinais de envelhecimento e, devido ao descaso das autoridades, viveu seu momento mais trágico em 1992. Momentos antes do segundo jogo da final do Brasileirão entre Flamengo e Botafogo, a já deteriorada grade de proteção da arquibancada não aguentou a superlotação no setor rubro-negro e cedeu. O incidente trágico deixou 3 mortos e 82 feridos e é lembrado até hoje, além de ter fechado o Maracanã por cerca de 7 meses naquela época. Durante a década de 90, o Estado buscou formas de lucrar com o Maracanã e se livrar dos custos de manutenção. Entre shows e diversos acontecimentos, o estádio virou palco até de culto da Igreja Universal, com sacos de dinheiro de dízimo sendo recolhidos no gramado, onde antes desfilaram Pelé, Garrincha e tantos outros craques. A primeira grande reforma aconteceu em 1999 para a realização do Mundial de Clubes da FIFA, vencido pelo Corinthians no verão de 2000. Embora o projeto inicial propagasse uma revolução de modernidade no local, nem metade dele foi realizado.
Entre criação de camarotes, cadeiras especiais, novas cabines de imprensa, hall da fama, acessos e a nova setorização do estádio, foram gastos 106 milhões de reais. Um valor que será uma mixaria, perto das outras reformas posteriores. Um grande golpe no Maracanã como lugar do povo veio em 2005, com o fim da Geral. A justificativa da vez foi atender aos padrões dos Jogos Pan-Americanos Rio 2007. O documentário Geraldinos, disponível no YouTube, exemplifica bem o que aconteceu nessa intervenção. Então a lógica fria desses tecnocratas que não entendem nada, ela é cruel. Eu só não digo que ela é burra porque eles estão ganhando muito dinheiro com isso, mas ela é cruel. O fim da Geral é o fim de uma concepção de um estádio e é a derrota de um projeto de cidade. A nova reforma demoliu a Geral, criou cadeiras no local, rebaixou o gramado, instalou telões de alta definição e teve um custo estimado em 304 milhões de reais. Dessa vez, com a justificativa de que estaria pronto para atender ao padrão FIFA exigido para uma Copa do Mundo. Mas a gente viu que isso não era verdade quando, supostamente seguindo critérios da entidade máxima do futebol, o Maracanã sofreu a maior reforma de sua história. Dessa vez, uma profunda remodelação, que descaracterizou por completo o estádio em reforma que tinha como orçamento original o valor de 700 milhões de reais, mas terminou em 1 bilhão e 200 milhões de reais. Mesmo diante de muitos protestos, a Copa aconteceu e mais tarde as investigações se aprofundaram. Estima-se que mais de 200 milhões de reais foram superfaturados na faraônica obra, especialmente na aquisição de serviços e produtos. Isso fora as diversas denúncias e delações que trouxeram à tona subornos e propinas. É um caso claro de uma ambição desmedida responsável pela destruição de um patrimônio do povo. Não bastasse a farra com o dinheiro público, talvez a maior das consequências da reforma do Maracanã para a Copa de 2014 tenha sido a mudança no perfil do torcedor. O ex-maior do mundo é protagonista na triste saga de elitização do futebol do Brasil. O estudo realizado pela IMX, empresa de Eike Batista, feito para validar a remodelação do estádio, já deixava isso bem claro, conforme o deputado Marcelo Freixo, do PSOL, alertara na época. Tudo, não há estatística, não há comprovação, não há pesquisa, não há nada, e nós pagamos por isso. E diz mais, fala claramente que os clubes vão se beneficiar, porque vai haver, isso está escrito, deputado, que vai haver uma mudança no perfil do torcedor. E o Maracanã será mais lucrativo. Isso está escrito. Ou seja, o Maracanã vai ficar mais caro, o pobre não vai ao estádio, e isso vai ser bom, segundo o Eike Batista, vai ser bom para os clubes, porque vão lucrar mais. Ou seja, essa privatização do Maracanã claramente diz que a população pobre não vai mais frequentar o Maracanã. Isso está escrito no documento que nós pagamos para ser feito pela IMX. E é a empresa que vai administrar o Maracanã. É inaceitável. Depois de tantas obras, o chamado Novo Maracanã tem capacidade para pouco mais de 78 mil pessoas e não aparece sequer entre os 20 estádios do mundo nesse quesito. Descaracterizado, frio, caro e agora sob novas denúncias. Gerido em conjunto por Flamengo e Fluminense desde 2019, o Maracanã é alvo de investigações da Comissão Especial de Esportes Olímpicos e de Alto Rendimento da ALERJ, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Segundo o relatório, há evidentes indícios de transgressão e sonegação fiscal da atual administração. Recomenda-se ainda que não haja renovação da concessão a Flamengo e Fluminense em nome de uma gestão proativa e eficiente. Até o momento, os clubes não se pronunciaram. Agora, em um dos momentos mais calamitosos da história recente da humanidade, Flamengo, Bangu, Ferj e o Maracanã são protagonistas do retorno do futebol, em um país que padece em meio a uma persistente onda de contaminação. Momento histórico e simbólico do novo Maracanã,
Uma arena que se alimenta da ganância de clientes e não mais do povo. Aos 70 anos, o Maracanã se tornou o maior símbolo de um estado e, por que não, um país em colapso.